Um grupo de 855 soldados mulheres negras desembarca em Glasgow, na Escócia, em 1945, com a difícil missão de resolver as mais de 700 milhões de correspondências paradas entre os soldados americanos e seus familiares. Essa história é contada no novo filme de Tyler Perry, estrelado pela Kerry Washington, que foi indicada ao Oscar de melhor canção original por Journey e que está disponível na Netflix. Batalhão 688. E o que esse filme nos ensina sobre intersexualidade é o que nós vamos ver hoje. Oi, meu nome é Daniela e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Aproveitando que em março comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, eu resolvi trazer um pouquinho mais esse filme e fazer essa correlação dele, como que a gente pode refletir um pouquinho sobre o que é intersexualidade. Falando um pouquinho sobre o filme, ele vai contar uma história real de um batalhão formado inteiramente por mulheres negras. Os Estados Unidos eles entraram na guerra depois de 1941 e do ataque do Japão à sua base Pearl Harbor. A partir daquele momento, os Estados Unidos vive um momento patriótico e uma convocação à guerra e às armas, e ele convoca também as suas mulheres. E elas vão participar da guerra, sim, mas a maioria em cargos administrativos, dirigindo carros, consertando carros e aviões, esse tipo de coisa. E também as mulheres negras vão para a guerra, mas há uma resistência muito grande de levar essas mulheres efetivamente para cumprir alguma função ali. Mas também tem um movimento negro bastante importante que faz pressão para isso. E, inclusive, uma ativista chamada Mary McLeod Bethune trabalhou junto com a Eleanor Roosevelt, que era a primeira-dama na época, para poder fazer influência para que essas mulheres fossem levadas à guerra. O filme vai contar, então, essa história. E, claro, que a gente vai ter histórias individuais de algumas das soldados ali, que é para trazer um certo drama, uma certa coisa ali na história. Como uma das personagens principais ali, que acaba sendo a Leda, não me recordo agora o nome dela certinho, mas é algo assim. Nós vamos acompanhar essa história desse grupo que era subestimado. Não levaram elas para a guerra achando que elas fossem cumprir sua missão, mas sim porque achavam que elas não iam cumprir. Porque acreditava-se que a capacidade de uma mulher já era inferior. Imagine só uma mulher negra. E o que isso tem a ver com intersexualidade? Aliás, o que é intersexualidade? Eu vou ler uma definição aqui para vocês de intersexualidade. Intersexualidade é a interação ou sobreposição de fatores sociais que definem a identidade de uma pessoa e a forma como isso impactará a sua relação com a sociedade e acesso aos direitos. Fatores sociais a gente pode considerar como raça, classe, gênero, etnia, orientação sexual. Esse conceito ele foi cunhado em 1989 pela advogada Kimberly Crenshaw. Mas eu gosto de pensar numa definição de uma intelectual brasileira que fala muito sobre o assunto. Inclusive tem um livro, né, da Carla Cocheri, daquela coleção organizada pela Djamila. Gente, de livrinhos curtinhos, eu esqueci o nome. Eu esqueci, eu vou deixar o nome da coleção aqui. Mas o livro dela chama Intersexualidade, inclusive já li. Achei um pouco difícil, quero voltar a ler no futuro para ver se eu consigo pegar mais. Mas eu gosto do que ela fala que a interseccionalidade é um sistema de opressão interligado que circunda a vida de mulheres negras no encontro de suas avenidas identitárias. É um conceito cunhado em 1989? Sim. Mas é um conceito jovem assim? Não, não, não. A gente pode pensar na nossa querida Sojourner Truth. Para quem não conhece, a Sojourner foi uma ex-escravizada, abolicionista e ativista pelos direitos das mulheres negras. Ela viveu de 1797 a 1883 e ela foi a primeira negra em 1828 a ganhar um caso contra um homem branco em um tribunal. E ela se tornou uma ativista muito conhecida e ela fez um discurso que se tornou extremamente conhecido. Foi um discurso que ela fez de improviso em 1851 na Convenção dos Direitos das Mulheres de Ohio, em Akron. Tá? E o discurso é I'm not a woman, ou Não sou uma mulher. Gente, eu vou ler um trecho do discurso para vocês porque merece. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lamas, e nunca me ofereceram o melhor lugar algum. Eu não sou uma mulher. Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei,
e plantei, juntei colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei por minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E não sou uma mulher? Daí eles falam essa coisa da cabeça, como eles chamam isso? Alguém na audiência sussurra, intelecto. É isso, querido. O que isso tem a ver com os direitos das mulheres e dos negros? Se o meu colo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, por que você me impediria de completar a minha medida? Esse discurso, gente, essa mulher é sensacional. Então, assim, porque o que essa interseccionalidade quer dizer? Quer dizer que as coisas, os fatores sociais, eles se somam. Então, ninguém está dizendo, por exemplo, que aquelas mulheres que foram para a Segunda Guerra, que eram brancas, elas não sofreram com machismo. Ninguém está dizendo que mulheres brancas não sofrem com patriarcado, com machismo. Mas as mulheres negras, além de sofrerem com o patriarcado, com o machismo, elas sofrem com racismo. E o interessante, quando a gente fala desses fatores sociais, é que um fator social não se soma ao outro. Na verdade, ele faz uma multiplicação, um exponencial. Então, não é como uma conta de um mais um, você sofre racismo e sofre machismo. Não, não é uma conta simples. Na verdade, ao invés de elas se somarem, elas se multiplicam. Eu também gosto de uma frase da Sojourner que ela falou assim: entre os negros há mulheres e entre as mulheres há negras. Então a gente precisa lembrar disso. E por que eu falo para vocês que esse é um excelente filme para você ter uma visão prática da intersexualidade? Essas mulheres, elas treinam muito. Elas são tratadas rigidamente pela sua coronel, justamente para elas não terem questionamentos. Ao contrário de outras pessoas, nós temos muito a provar. Agora é o nosso momento de provar isso. Essa é a nossa missão. Inclusive, lá no começo do filme, ela fala para todas elas: vocês estão sendo observadas, vocês estão sendo gravadas. Todo mundo está esperando vocês errarem. E aí tem uma frase que eu acho impactante, que eu inclusive anotei aqui. Ela fala assim: vocês são mulheres e mulheres negras. Não tem luxo de ser tão boas quanto as soldados brancas. Tem o fardo de ser melhores. Vocês representam as negras do país. A gente vê bem poucas mulheres brancas ao longo desse filme. Ali no trem, elas começam a ser separadas, né? As mulheres negras das mulheres brancas, e ninguém parece se importar muito com isso, até porque os Estados Unidos viviam sobre as leis Jim Crow, que vigoraram entre 1876 e 1965. E o que diziam essas tais leis Jim Crow? A separação, né? Eram leis separatistas entre negros e brancos. Então tinha banco que negro podia sentar, tinha qual era o bebedouro de água que negro podia beber, qual era a escola que o negro podia frequentar. Então era tudo muito separado. Inclusive, né, durante um longo período, casamentos e relacionamentos interraciais eles eram proibidos por lei. Então, assim, é uma coisa muito louca de se pensar, mas eles viviam sobre isso. Então, ali naquele primeiro trem, ninguém questiona. Outra mulher branca que a gente vê é com a Lina, lá no começo do filme, que tem uma colega que realmente tira sarro dela, realmente quer diminuí-la, né? Até porque ela tem um relacionamento com um rapazinho branco, judeu, e a colega branca quer muito diminuí-la e mostrar que ela não tem qualidades, digamos assim, para estar com ele. E a outra mulher branca que acaba aparecendo é a Eleanor Roosevelt, né? E uma mãe que não tem nada a ver, nada relação com o livro. Mas o que eu quero dizer é que, muitas vezes, quando a gente fala na mulher negra e na mulher branca, a mulher negra e a mulher branca sofrem com o machismo, certo? Certo. Só que a mulher branca, às vezes, vai ser racista com a mulher negra. Então, tá vendo que não é por serem mulheres que elas partem do mesmo lugar, não é por serem mulheres que elas estão na mesma condição, tá? E aí, se a gente vai volta pro filme lá, então a gente vê todo o tempo eles questionando a capacidade delas. Tem um momento que eles
dos chefões lá fala assim, nem mulher branca ia dar conta disso, quanto mais mulheres negras que têm um intelecto ainda mais inferior. Tem uma mocinha lá das soldados que ela também, o motivo dela ir para a guerra é meio que provar para o marido dela, fugir um pouco do marido dela ali, porque ele também a subestima. Ele sendo o quê? Um homem negro. Tem uma outra ocasião que alguma das moças, das soldados, fala assim, nossa, é isso quando os soldados brancos estão desfazendo e, digamos assim, colocando características nelas que não são reais. Ela fala assim, é isso que os homens brancos pensam da gente. Aí uma outra corrige ela, fala assim, não só os homens brancos, os homens negros também pensam assim. Então, elas sofrem racismo das mulheres, elas sofrem machismo e racismo dos homens brancos. Então, é isso que eu quis mostrar para vocês, o que é essa intersexualidade, como que elas... Gente, a Daniela do futuro aqui, e sim, vocês não estão loucos, minha boca está mexendo e o som que tá saindo é outro. Eu não sei o que aconteceu, mas eu perdi totalmente o áudio desse trecho. Mas como a ideia central do vídeo já estava passada, eu não quis perder o vídeo e ter que regravar tudo. Então, como uma TikToker, eu vim aqui fazer uma narração. Não exatamente uma narração, porque eu não lembro exatamente o que eu estava falando. Quando ao tema do vídeo, aquelas mulheres cumpriram a sua missão. E cumpriram com louvor. Elas tinham 6 meses para endereçar as 17 milhões de correspondências paradas e fizeram isso em 3 meses. Mas quando elas voltaram para suas casas, elas não foram reconhecidas. Elas foram esquecidas, nunca tratadas como heroínas de guerra. Até 2015, quando elas foram homenageadas, sem surpreender ninguém, por Michelle Obama, também uma mulher negra. Depois disso, elas acabaram ganhando um monumento, até que, finalmente, em 2022, receberam das mãos do presidente Joe Biden a medalha de ouro do Congresso norte-americano. Essa é uma história muito interessante que ficou meio esquecida, então eu recomendo muito que vocês assistam o filme que está disponível na Netflix. E espero que eu tenha conseguido me fazer compreender, para vocês entenderem essa relação que eu quis fazer entre o filme e o conceito da interseccionalidade. E aproveitando, não esqueçam de se inscrever aqui nesse canal, deixar seu comentário, seu like. E não deixe de me seguir nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui para vocês. Gente, muito obrigado, beijo, até a próxima, tchau!